Graças te damos, querido Deus, por estarmos na tua presença nesta manhã do teu santo dia. Graças te damos pela paz que nos dás. Graças te damos pela disponibilidade com que vimos aqui para ouvir a tua santa palavra. Derrama nesta hora o teu Santo Espírito sobre nós. Faz-te presente em todos os momentos da nossa adoração. Te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a louvar o nome do nosso Deus com o hino dos 244, cujo título é Quantas Bênçãos. Da vida as ondas procelosas são, se da de lento julgas tudo. Pega ali o microfone. Muitas bênçãos dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, di-las de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já. Deixa para depois, por favor. Mas acaso mágoas triste é teu lidar, tens a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás. Em canção alegre os dias passados. Dá o número 3 a ela, o número 3. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Outros com seu ouro e bens, tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais morar. Conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizias de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito farto ou forte aqui, não te desanimes. Querido e santo Pai que estás no céu, santificado seja o teu santo e divino nome. Estamos muito gratos, bom Pai, porque nos trouxeste à tua santa casa de oração para nos poderes abençoar com a tua santa palavra e em especial com o teu santo e divino Espírito. Te queremos suplicar, Pai, que venhas ser com o servo que escolheste esta manhã para transmitir a tua palavra, que ele possa realmente receber a bênção do teu santo e divino Espírito, para que todos nós possamos sair daqui grandemente abençoados. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados, tem misericórdia de nós e em Cristo te suplicamos que todos nós possamos um dia viver eternamente contigo. É o que te pedimos no nome santo e querido do teu Filho amado Jesus. Amém.
Pedia agora às irmãs diaconisas o favor de levantarem os dízimos e as ofertas ao som do hino. Hino 589, a melhor dádiva. Aqui estamos, Senhor, para te agradecer por mais um dia de sábado que nos destes para podermos descansar, Pai. Também te vimos pedir que tu abençoes todas estas ofertas e que tu faças com que elas se multipliquem para que tu possas regressar quanto antes, Senhor. Te pedimos também por todos os doentinhos, tanto espiritualmente como corporalmente, Pai, e te pedimos uma bênção especial para que tu possas estar connosco, uma bênção para o pregador e faz-te presente aqui connosco. Isso é o que te pedimos, não porque sejamos merecedores, mas em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom dia! Quem mais? Tem mais criança ali que eu estou vendo lá atrás e que não veio. Uma pessoa chamada José. Cadê o José? José aqui na frente. Quem mais que tem de criança que não veio aqui para frente? Tem mais alguém? Acho que não, né? Bom, agora que todo mundo está aqui, José pode se sentar. Eu vou começar a contar uma historinha de umas ferramentas de um carpinteiro. Vocês sabem o que faz o carpinteiro? Sim. O carpinteiro faz o quê? Os móveis, né? Faz os móveis. E uma das ferramentas é o quê? A maletinha do carpinteiro. Além da maletinha do carpinteiro, tem aqui um nivelador. Vocês sabem para que serve um nivelador? É para nivelar, para ter um nível. Por exemplo, aqui, ó. Tá vendo essa cadeira? Para ver se ela está retinha, se ela está reta. Tem mais ferramenta do carpinteiro aqui. Tem o quê? Uma chave? Chave de fenda para apertar o quê? O parafuso que está aqui também, olha aqui. E aí um dia... O parafuso
tem um spray, um esmalte, que é para o quê? Para pintar depois o móvel, né? E um dia estavam todas as ferramentas, todas juntas ali. Onde está o pincel? O pincel, também tem o pincel, mas o pincel agora está na casa de banho. Então, estavam todos reunidos ali, e aí estava uma discussão gigante entre as ferramentas, falando assim, não, primeira maleta, eu sou a mais importante do carpinteiro. Sabe por quê? Porque ele me carrega todos os dias. Eu sou a mais importante aqui dessa oficina. Aí o spray, fala sério, né, maleta? Você não é a mais importante. Eu que sou a mais importante, porque eu que dou cor a todos os móveis. E aí, a chave de fenda, pera lá, que história é essa? Eu que sou a mais importante. Sem mim, todos os parafusos não seriam apertados, ia estar tudo frouxo, ia tudo cair. E aí o parafuso, mas sem mim você não vive. E aí estava aquela discussão. E outras ferramentas? E aí depois o nivelador também começou a falar, não, mas senão ia ficar tudo torto se eu não existisse. E outras E aí ferramentas? imagina, aí um monte de discussão. Outras ferramentas? Tem um monte de ferramentas. Aí todas as ferramentas começaram o quê? A discutir. E aí o carpinteiro chegou e começou a usar a chave de fenda com parafuso, depois o spray, depois guardou tudo na maleta, o nivelador, guardou tudo. E aí, quando elas entraram na maletinha, sabe o que elas viram? Que cada uma tem uma importância. Não tem um que é mais importante que o outro, não é verdade? E assim também pôs na maletinha, colocou tudo na maletinha e eles descobriram que cada um tem uma importância. É que nem vocês, crianças, cada um é importante aqui, cada uma é uma ferramenta fundamental aqui para a igreja. E tá vendo aqui também, esses adultos que estão ali? Eles também, cada um tem uma importância aqui na igreja. Então, que a gente possa juntos, como ferramentas de Jesus, poder dar o nosso exemplo. Amém? Vamos fazer uma oração? Todo mundo, como é que é a posição de oração? Que a tia já ensinou. De joelhinhos e a mãozinha. E vamos repetir o que eu vou falar, tá bem? Papai do céu, que possamos, a cada dia, ser ferramentas do Senhor. E que possamos estar unidos Vamos estar unidos como igreja. como igreja. Abençoe esse dia. Abençoa esse dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem.
dia. Depois do culto de sábado passado, terem que me ouvir a mim. É um pouquinho uma regressão, mas eu espero que, ao abrirmos a palavra de Deus, nós encontremos nela aquilo que nós precisamos. Vocês sabem que quando eu chego aqui pertinho de vocês é porque eu tenho alguma coisa que me toca mais e que eu quero comunicar aqui de mais perto a vocês. Eu queria que abrissem as vossas Bíblias no capítulo 15 de Deuteronômio e no versículo 11. É um texto de que a maioria de vocês conhece a primeira parte. Deuteronômio capítulo 15, versículo 11. E diz: pobres nunca faltarão nesta terra. Por isso te ordeno que sejas generoso para com os teus compatriotas necessitados e para com os pobres que vivem na tua terra. Pai nosso que estás nos céus, vamos agora abrir a tua santa palavra para encontrar nela lições para nós. Derrama o teu Santo Espírito sobre cada um de nós neste momento. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já estiveram nos Estados Unidos? Tem bastantes. Vamos lá ver se conseguem responder à pergunta que eu vou fazer agora. Qual é o autocolante mais visto nos carros dos Estados Unidos? Qual é o autocolante? Sabem o que é o autocolante, não é? Antigamente chamava-se uma de calcomania, não é? Diz? Mas há um que é comum a todos os estados. Ele aparece como autocolante e às vezes aparece nas placas, aí sim, nas placas de matrícula diferentes, variando para estado, não é? De estado para estado. Mas há um autocolante que é comum a todos os estados nos Estados Unidos. Puxem lá pela vossa cabeça. Falta aqui a Lígia quase de certeza que se lembrava. As mulheres são mais observadoras que os homens muitas vezes. Isso é nas notas de $1. Ok? Isso é nas notas, que está em God We Trust, é nas notas. É uma parte do hino dos Estados Unidos, que diz: God bless America. Deus abençoe a América. E quando nós olhamos para a história dos Estados Unidos, quantos anos, por falar nisso, quantos anos tem a independência dos Estados Unidos? Tem os Estados Unidos serem independentes? Bastantes? Não são bastantes. São muito poucos. 241 anos, feitos no dia 4 de julho. A independência deu-se em 1776. 1776. E por falar nisso, Portugal quantos anos tem? Não chega a 900 anos. A independência de Portugal foi proclamada no ano de 1139. Depois da Batalha de Ourique, por Dom Afonso Henriques, a independência de Portugal, em 1139, ou seja, Portugal tem 878 anos. Quando nós olhamos, por exemplo, para estes dois países, um país com 878 anos e um país com 241 anos, qual dos dois você acham que terá sido mais abençoado? Portugal não é uma minoria. Portugal já foi maior que os Estados Unidos, em termos de dimensão e em termos de população. Parece, prezados irmãos, que Deus tem abençoado os Estados Unidos. Parece que Deus tem abençoado os Estados Unidos. Não interessa muito os porquês. É a bênção de Deus sobre aquela terra. Aquela terra é uma terra especial. Vocês sabem que os Estados Unidos têm 6% da população mundial. 6% da população mundial. É bastante. É dos países mais populosos da Terra. O país mais populoso da Terra é a
Filipe, a China, depois a Índia, em terceiro lugar, provavelmente a Rússia. Os Estados Unidos têm 6% da população mundial, é muita população. E os Estados Unidos consomem, sabem quanto dos recursos naturais do planeta? 40% dos recursos naturais do planeta. 40% do petróleo, madeiras, minérios do planeta. Tudo consumido por um único país. Mas sabem, prezados irmãos, eu não gostaria de falar-vos esta manhã da maneira como Deus tem abençoado a América. Da maneira como Deus tem abençoado a Europa. Quando nós olhamos para a Europa também foi abençoada. Eu lembro-me a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, no sábado de manhã, estávamos na igreja, fomos apresentados na hora como são lidas as visitas e fomos apresentados como vindo de Portugal. E ali no intervalo entre a escola sabatina e o culto veio alguém e veio nos perguntar se Portugal ficava ali perto do Paraguai e do Uruguai. Sabem, prezados irmãos, um dos grandes problemas do americano é a sua falta de cultura, a sua falta de conhecimento. Nesse aspecto, nós na Europa também fomos abençoados por Deus, mais do que eles, provavelmente. Mas, prezados irmãos, eu não queria falar-vos hoje de quem foi e quem não foi abençoado. Eu gostava de vos falar hoje de quanto eu e quanto cada um de vocês pode ser uma bênção para os outros. Quanto os Estados Unidos poderiam ser uma bênção para o mundo. Quanto a Europa poderia ser uma bênção para o mundo. Quanto nós, Portugal, poderíamos ser uma bênção para o mundo, quanto a Igreja Adventista poderia ser uma bênção para o mundo, quanto cada um de nós poderia ser uma bênção para o mundo. Paulo, escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 6, da primeira carta de Paulo a Timóteo, e vamos considerar aqui alguns destes versículos, mas vamos começar aqui pelo versículo 17, o início do versículo 17 diz assim: avisa os que são ricos em bens deste mundo, para que não se envaideçam nem ponham a sua esperança numa riqueza que não é segura. Muitas vezes nós pensamos que os outros é que são ricos e que nós não somos ricos. Quantos aqui têm carro? Levantem a mão. Quantos têm carro? Não tenham vergonha, prezados irmãos. Há alguns que têm o carro e têm o carro desgarrado porque a carta de condução ainda não podem tirar a carta de condução, então não podem utilizar o carro. Quantos têm carro? Levantem a mão. Não tenham vergonha. Vocês sabem de que percentagem deste mundo vocês fazem parte? Vocês fazem parte de 8% da população do mundo. Só 8% da população mundial tem carro. 8%. Vocês são dois, portanto têm dois carros, é um carro para cada um, os dois fazem parte da população mundial, vocês não são só um. O Senhor disse que deviam ser um, mas são só um. Há muita gente, lá em casa nós temos 4, não é? Mas somos 4 pessoas também, não é? Quem tem carro faz parte de uma minoria. 8% da população mundial, prezados irmãos, tem carro. Nós às vezes somos levados a pensar que se calhar é um número maior quando nós olhamos para as estradas engarrafadas, para os grandes engarrafamentos à entrada de Lisboa de manhã, mas nós esquecemos de olhar para os comboios da Índia, esquecemos de olhar para o metro em São Paulo, esquecemos de olhar para os comboios do subúrbio de São Paulo. Já alguma vez viram fotografias? Vejam, prezados irmãos, vão à internet, escrevam lá comboios São Paulo, metro São Paulo, e depois peguem imagens. E vocês vão ver os milhares e milhares e milhares que constituem, sabem quantos? 92% da população mundial. 92% da população mundial não tem carro. E quando uma pessoa que não tem carro olha para uma pessoa que tem carro, ou até tem mais do que um carro, o que é que essa pessoa diz? Este é rico. Este é rico.
Este tem carro. Prezados irmãos, quantos de vocês não têm água potável em casa? É muito fácil nós chegarmos a casa, abrirmos a torneira. É muito fácil. Alguém dizia outro dia, eu achei isto muito engraçado. Isto é mais ou menos uma reprimenda para a igreja, está bem? Alguém dizia que se nós tomássemos todos os dias a água que tomamos na igreja, entrando e saindo para ir beber água, nenhum de nós teria problemas de rins. Eu acho que é o dia em que nós bebemos mais água, é o dia que nós vimos à igreja. Experimentem ver, pensar nisso, prezados irmãos. Quantas vezes muitos se levantam para ir ali beber água? E vocês já imaginaram com que facilidade nós chegamos, encostamos lá o copo, abrimos a torneira, pegamos, bebemos, deixamos o copo muitas vezes meio ou atiramos o copo para dentro do caixote do lixo com água dentro. Com que facilidade nós chegamos, abrimos o chuveiro, metemos-nos debaixo do chuveiro, tomamos banho, saímos, ensaboamos-nos e a água continua a correr. Vocês sabiam que mais de 100... Deixa eu ver se eu não me engano. A ver se eu não me engano. 100 milhões de pessoas não têm água potável e água para beber. Vocês sabem quanto são 100 milhões de pessoas? Vamos fazer uma conta muito simples. Obrigado, Lúcia. Qual é a população de Portugal, mais ou menos? 10 milhões de pessoas. 10 vezes a população de Portugal não tem possibilidade de chegar e ir a uma torneira, abrir a torneira e tirar água para beber. E nós esbanjamos água. Gastamos água desnecessária lavando o nosso carro muitas vezes. Jogamos aquela mangueirada no carro e depois deixamos a água a correr no chão, ensaboamos o carro e depois lavamos novamente o carro. 100 milhões de pessoas não têm água para beber. Quando alguma dessas 100 milhões de pessoas por acaso visse numa televisão nós chegando à nossa torneira da cozinha, abrindo a torneira, pondo o copo, bebendo água, o que é que essa pessoa diria? Essa pessoa é rica. Eu tenho que caminhar quilómetros para conseguir trazer um cântaro de água, um balde de água, uma lata de água. Eu tenho que, muitas vezes, quando vem a seca, passar dias e dias sem beber uma gota de água. Quantos tomaram um pequeno almoço hoje? Ou quantos não tomaram um pequeno almoço hoje? Não tomou? O Filipe devia ter esperado mais 5 minutos, irmã Hermínia, e você não se devia ter preocupado com isso. Sabem que 800 milhões de pessoas hoje vão passar fome. 800 milhões. Não estamos a falar de 10 vezes a população de Portugal, estamos a falar de 80. E desses 800 milhões, 300 milhões são crianças que não têm nada para comer hoje. Se elas olhassem para o nosso almoço de sábado, o que é que elas diriam? Estes são ricos. Estes são ricos. Quanto dinheiro temos na nossa carteira? Quanto dinheiro temos na nossa carteira? Já viram? Já repararam que dinheiro é que vocês têm na vossa carteira? Vocês sabem que 18% da população portuguesa ganha, 18% da população portuguesa, ou seja, 1.800.000 pessoas da população portuguesa, ganha menos de 366 euros. O valor que é considerado como o limiar, o rendimento abaixo do qual a pessoa é pobre. Um ordenado até 366 euros não se é pobre. 12 euros por dia para pagar a renda de casa, para a pessoa se alimentar, para a pessoa comprar os bens de primeira necessidade. 12,20 euros por dia. 100 milhões de pessoas, prezados irmãos, no mundo
vivem com menos de 1 euro por dia. 100 milhões de pessoas vivem com menos de 1 euro por dia. Nós gostamos muito de comprar artigos da China. São baratos, não são? Artigos feitos na China, made in China. A maior parte de vós tem os iPhones. Uma grande parte de vocês tem iPhones, tem os Samsung, tem esses telefones fantásticos. São pagos, em média, os trabalhadores, a 1 euro por dia. Prezados irmãos, vocês sabiam que um estudo que foi feito dizia que para se poder conseguir dar condições de saúde e de conforto e educação a toda a população mundial, seriam necessários 20 mil milhões de euros, ou 20 bilhões de euros. É um número bastante grande. 20 mil milhões. É um número assim bastante comprido. Vocês sabem quanto é que a Europa gasta por ano em gelados? 20 mil milhões. Os europeus gastam por ano em gelados 20 mil milhões. Se todos os europeus deixassem de comer uns gelados durante um ano, daria para se suprir a população mundial dos cuidados básicos de saúde e educação. Somos ou não somos ricos, prezados irmãos? Somos ou não somos ricos? Mas se calhar a maioria de nós olha para o nosso vizinho do lado, porque ele tem uma casa melhor que a nossa, tem um carro melhor do que o nosso, e nós consideramos que essa pessoa é rica. Porquê? Porque consideramos o mundo o nosso mundo. Quando na realidade nos esquecemos de olhar para aqueles que têm substancialmente ou muito menos do que nós, prezados irmãos. A maior parte das outras pessoas no mundo, os 92% que não têm carro, os 100 milhões que não têm água potável, olham para nós como se nós fôssemos um catálogo, como se nós fôssemos um anúncio de televisão relativamente a alguma coisa nova que sai. Agora vejam a segunda parte do texto de 1 Timóteo, no capítulo 6 e no versículo 17. Eu vou ler a primeira também para depois nós chegarmos à segunda. Avisa os que são ricos em bens deste mundo que não se envaideçam, nem ponham a sua esperança numa riqueza que não é segura. E agora vem a segunda parte. Confiem antes em Deus, que põe todas as coisas à nossa disposição para a nossa satisfação. Confiem antes em Deus, que põe quem? Quem é que põe as coisas à nossa disposição? Deus põe à nossa disposição. O que é que significa, prezados irmãos, isto? O que é que significa o facto de nós termos um carro que é uma dádiva de Deus? O que significa nós termos água potável em casa é uma dádiva de Deus. O que é que significa nós termos comido hoje e termos o nosso almoço preparado para daqui a pouco? É que isto é uma dádiva de Deus. O que é que significa a roupa que nós temos vestida hoje? É uma dádiva de Deus. O que significa este teto, o que significa o teto das nossas casas, é uma dádiva de Deus. A respiração que acabamos de fazer, o inspirar, o expirar é uma dádiva de Deus. Todas as coisas, como diz Paulo, confiem antes em Deus que põe todas as coisas à vossa disposição. Nada é meu. A riqueza que eu tenho não é minha. O felizardo que sou por fazer parte dos 8% que tem um carro não é graças a mim, é graças a Deus. A torneira que eu posso abrir dentro de casa para tirar água para beber é graças a Deus. A comida que eu ponho na mesa para comer é graças a Deus. O poder pegar e ir comprar uma roupa, um casaco, umas calças, uns sapatos para vestir é graças a Deus, prezados irmãos.
Mas a palavra de Deus é extremamente sábia, prezados irmãos. Deus prevê todas as coisas, prevê aquilo que nós possamos pensar, que nós possamos dizer. Voltem lá ao livro de Deuteronômio, agora ao capítulo 8, aos versículos 17 e 18. Vejam o que Deus diz ali. Para aqueles que julgam que conseguiram tudo. Eu trabalhei, eu consegui, eu trabalho 8 horas por dia, 10, 12 horas por dia, 14 horas por dia. É graças ao esforço que eu trabalho, às minhas horas extras, ao trabalho que eu faço. Trabalho aos domingos, trabalho ao sábado à noite, logo depois que se põe o sol, começo a trabalhar. É graças a isso que eu tenho o que tenho. Poderão muitos pensar. Tenho que me levantar cedo, ir de bicicleta para o meu trabalho, não tenho possibilidade de ter um carro. É graças a isso que eu consigo ter o sustento que tenho. O que é que diz o versículo 17 e 18? O que é que diz, prezados irmãos, do capítulo 8 de Deuteronômio? Não digas, eu é que consegui fazer esta enorme riqueza com as minhas forças, com as minhas próprias mãos. Não digas. É Deus que está a falar aqui através de Moisés. Não digas que aquilo que tens foi conseguido com as tuas mãos. Depois o versículo 18 diz: lembra-te do Senhor teu Deus, porque Ele é que te dá a força para ires criando riqueza. É o Senhor teu Deus que te dá a força para ires criando riqueza. É Deus que nos dá a força. É Deus que nos dá a saúde, é Deus que nos dá a inteligência, prezados irmãos. Nada vem de nós. É Deus, prezados irmãos, é Deus, é Deus. Mas sabem, prezados irmãos, quando Deus nos dá uma bênção, Ele não nos dá essa bênção simplesmente para nós ficarmos com ela. Quando Deus nos dá uma bênção, quando Deus nos abençoa com determinadas coisas, e estamos a falar aqui de bens materiais, Deus não nos dá esses bens para a nossa mera satisfação, para a nossa mera fruição, prezados irmãos. Versículo 18, vamos voltar lá à frente ao livro de Timóteo e ao capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Vejam o que é que Paulo diz a Timóteo. Vejam o que é que Deus diz através de Paulo a cada um de nós, prezados irmãos. Versículo 18. Ele está a falar aqui dos ricos, os ricos que não se gloriem da sua riqueza, que confiem antes em Deus. E depois no versículo 18 diz Paulo que eles pratiquem o bem, que sejam ricos em boas ações, generosos e amigos de partilhar com os outros. Quando Deus nos dá as bênçãos, prezados irmãos, quando nós recebemos de Deus as dádivas, a dádiva da saúde, a dádiva da força para trabalhar, a dádiva que daí advém, que é recebermos o nosso salário, recebermos as nossas avanças, recebermos as rendas da nossa casa, recebermos os frutos daquilo que cultivamos, recebermos a reforma que recebemos. Quando Deus nos dá estas dádivas, prezados irmãos, é para quê? Para que pratiquem o bem, que sejam ricos em boas ações, generosos e amigos de partilhar com os outros. É para isso que Deus nos dá tudo isto, prezados irmãos. É para isso que Deus nos dá tudo isto. Os rabinos ensinavam lá no Velho Testamento, até a época de Jesus e mesmo depois da época de Jesus, os rabinos ensinavam que cumprir os mandamentos de Deus fazia de nós, obrigatoriamente, pessoas que devessem praticar boas obras, que pudessem levar aos outros aquilo que Deus generosamente nos dá. Por isso Paulo diz aos Efésios no capítulo 2 e no versículo 10. Voltem lá comigo atrás, Gálatas, Efésios no capítulo 2 e no versículo 10. Paulo diz assim, no versículo 10, pois somos obra das suas mãos, criados em Jesus Cristo para vivermos na prática de quê? Para vivermos na prática do quê? De boas obras, as quais Deus de antemão preparou para nós.
Deus dá-nos a oportunidade, Paulo acrescenta que Deus dá-nos a oportunidade de nós praticarmos as boas obras. Sermos generosos. Repartirmos com os outros aquilo que são dádivas de Deus a cada um de nós. Para quê? E para que é que nós devemos fazer isso, prezados irmãos? Por que é que nós devemos ser assim? Versículo 19 de Filipenses, de Timóteo. Vou fazendo aqui um exercício bíblico, de manusear para trás e para a frente, até eu me perco aqui. 6:19. Vejam o que Deus diz. Para que fazer as boas obras? Para quê? Assim ajuntarão para si mesmos um grande tesouro que lhes servirá no futuro para conseguirem a verdadeira vida. Para conseguirem a verdadeira vida. Ao praticarmos estas boas obras, ao distribuirmos aquilo que Deus generosamente nos dá, nós passamos a viver a verdadeira vida. Quando Jesus dizia aos seus discípulos, quando Jesus dizia às pessoas que viviam perto dele e falavam: preparai-vos porque o reino dos céus chegou até vós. O que era o reino dos céus que Jesus falava aqui? O que era? Era a mensagem do Evangelho que ele tinha. Mas o reino dos céus, será que chegou naquele momento ali? Não. A prática de todos os ensinos de Jesus levava a que as pessoas aqui nesta terra pudessem já viver o reino dos céus. Pudessem já viver aqui nesta terra a verdadeira vida. E sabem, prezados irmãos, é isto que Deus pede de cada um de nós. Que vivamos a verdadeira vida. Eu convido-vos agora a verem um pequeno vídeo. Não é um vídeo cristão, mas é um vídeo que denota bem como muitas vezes nós podemos ser úteis às outras pessoas, mesmo sem o querer, utilizando as contrariedades da vida.
Quantos pares de sapatos temos na nossa sapateira? Provavelmente vocês estão a pensar o que é que eu quero dizer com tudo isto. Onde é que esta conversa vai chegar? A quem é que eu devo dar? Onde estão as pessoas a quem eu devo dar? Não é disto que eu quero falar, prezados irmãos. Há pessoas ao nosso redor que necessitam dos nossos bens. Mas muitas vezes nós somos impelidos a dar quando somos, por assim dizer, confrontados com as situações. Ao ouvirmos falar do que aconteceu em Pedrógão, das pessoas que perderam bens ali em Pedrógão, muitas vezes nós não nos sentimos estimulados a dar. Ou ir depositar numa conta, que dão-nos o NIB dessa conta, ou nós irmos dar roupa que não usamos, às vezes até velha demais, que as pessoas que a recebem têm que a jogar fora, porque não serve para nada, porque não tivemos o cuidado de selecionar para ver se a roupa efetivamente estava boa para ser usada por outra pessoa. Sabem, a semana que passou, na sequência foi aberto em Pedrógão, saiu uma reportagem na SIC sobre isso, um centro da ADRA em Pedrógão para distribuição de roupas e alimentos e sapatos e outras coisas. E os senhores da SIC ficaram de tal maneira, houve uma coisa que lhes chamou muito a atenção. Foi o facto de existir naquela loja solidária, loja entre aspas solidária, um espaço para as pessoas poderem experimentar a roupa. Porque muitas vezes a roupa é dada e não importa. As pessoas pegam e dá-se a roupa às pessoas. E as pessoas provavelmente vão levar aquela roupa, chegam a casa, vão experimentar a roupa e a roupa é grande demais, é pequena demais, a cor não dá. Ali as pessoas têm possibilidade de escolher a roupa, experimentar a roupa para depois levar a roupa que elas desejariam, que elas teriam necessidade e desejariam dentro daquilo que estava disponível. E diz que os senhores da SIC ficaram muito interessados, não é interessados, pronto, ficaram admirados, obrigado, admirados com aquilo. Prezados irmãos, aquilo que Deus nos convida a fazer, prezados irmãos, é sermos pessoas tendencialmente generosas. Isto não estava aqui no meu sermão, mas Deus lembrou-me isto neste momento. Todos os anos, 2 vezes por ano, nós fazemos apelo aqui para pessoas poderem ajudar na recolha de bens para o Banco Alimentar. E todos os anos é uma dificuldade tremenda em conseguir-se arranjar as pessoas. Não é para dar, prezados irmãos, é para pedir aos outros que deem. E não se conseguem as pessoas necessárias, tem que alguns a fazer 1 horário, 2 horários para poderem cumprir isso. No primeiro fim de semana de dezembro, se não me falha a memória, será a recolha do Banco Alimentar. Fica aqui o repto para cada um de vós. Se alguém não se lembrar disso, mais nada deste sermão, lembrem-se que no primeiro fim de semana do mês de dezembro devem envolver-se na recolha de bens do Banco Alimentar. Mas Deus chama-nos, prezados irmãos, Deus dá-nos as coisas para nós podermos distribuir às outras pessoas. É fácil virmos à igreja, é fácil lermos a Bíblia, é fácil muitas vezes nós discutirmos a respeito da religião do A, do B, do C, da maneira como ele se comporta, da verdade que tem ou não tem. Mas o mais difícil é viver a religião que Jesus pede que nós vivamos. E qual é a religião que Jesus pede que nós vivamos? Está lá em Mateus, prezados irmãos. Porque tive e vocês deram-me, tive sede e vocês deram-me de beber. Estava nu e vocês vestiram-me. Estava preso e vocês foram visitar-me. Esta é a religião de Jesus, prezados irmãos. Este é o convite que Jesus faz a mim e a cada um de vocês. O convite a viver a verdadeira religião. E ao vivermos a verdadeira religião, nós iremos receber da parte de Deus e nós iremos ser canais da parte de Deus para distribuir as bênçãos que Deus nos dá.
Os pobres, conforme nós líamos no início, sempre os teremos entre nós. Mas nós também fomos colocados no meio dos pobres, prezados irmãos, para sermos generosos com esses pobres. Não importa como é que as pessoas gastam o dinheiro muitas vezes. Nós pomos-nos a criticar. Para que é que eu vou dar? Vai gastar em droga, vai gastar em álcool, vai gastar nisto, vai gastar naquilo. Eu não preciso de dar um euro à pessoa para ali comprar tabaco, álcool, droga, prezados irmãos. Ali em frente ao lugar onde ela está a pedir está um supermercado. E com 1 euro eu posso comprar bastante pão para dar àquela pessoa. Do outro lado da rua está um McDonald's. E eu posso com 1 euro comprar um hambúrguer, penso eu que sim. Comprar um hambúrguer dentro de um pão para dar àquela pessoa. Eu posso dar roupa. Se eu vivo perto de um lugar onde há pessoas a pedir, eu posso tirar um pouco do meu almoço e levar a essas pessoas. E é isto que Deus nos pede, prezados irmãos. Prioridade às outras pessoas. Não sermos pessoas consumistas. Não sermos pessoas que estão à espera da moda para comprar, não importa o sacrifício que têm que fazer para comprar o iPhone 8, para comprar o iPhone X, para comprar o Samsung não sei das quantas, para comprar o carro XPTO, prezados irmãos. Porque há milhões de pessoas que não têm aquilo, 1/10 das coisas que nós temos e que precisam de 1 euro, muitas vezes, para poder ajudar a sua renda, prezados irmãos. A pergunta aqui não é, prezados irmãos, o que posso eu dar, nem quanto posso eu dar. A pergunta é, estou eu a viver a verdadeira religião de Jesus? Estou eu a viver a maneira como Jesus me... Estou eu a retribuir o modo como Deus me tem abençoado? Estou eu a ser um canal das bênçãos de Deus para as outras pessoas? Pai Santo que estás nos céus, obrigado pela vida, obrigado pelo ar, obrigado pelo trabalho, obrigado pela roupa, obrigado pela comida, obrigado pela água. Mas acima de tudo, bom Deus, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado pelo teu Santo Espírito trabalhar e ainda continuar a trabalhar com cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nos tens abençoado até aqui. E se nós não temos sabido aproveitar, Senhor, as bênçãos que tu nos dás para as distribuir aos outros, faz com que esta pequena mensagem, Senhor, nos ajude a sermos pessoas mais distribuidoras, mais generosas, mais amigas, seguindo o conselho do teu servo Moisés, distribuindo aos nossos compatriotas aquelas bênçãos que tu nos tens dado. Fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a cada dia a aprender mais contigo. Te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Como agradecer? É o hino que vamos cantar, 244. 244. Como agradecer?
de todas as dádivas. Nós não conseguimos ter palavras para agradecer a dádiva do teu Filho. Nós não temos palavras para te agradecer, querido Jesus, a tua dádiva, a dádiva da tua vida por cada um de nós. Nós não temos palavras para te agradecer, querido Espírito, a maneira como trabalhas com cada um de nós. Obrigado, obrigado, obrigado. Sê connosco neste dia, abençoa-nos. E que nós, durante ele, quem sabe, Senhor, através da distribuição do pequeno livro que vamos entregar agora à saída, possamos ser canais de levar a esperança, de levar o Evangelho àqueles que estão ao nosso redor durante esta tarde. No nome santo de Jesus, agradecemos tudo isto e pedimos. Amém.